Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais um programa Direito na TV. Hoje vamos conversar com o secretário de Infraestrutura aqui de Tubarão, o Nilton de Campos. Nilton, secretário Nilton, bem-vindo mais uma vez no nosso programa Direito na TV. A outra vez o senhor participou como vereador, Era o presidente da Câmara na oportunidade, E agora como secretário. E até quero emendar já perguntando, dessa mudança de vereador para secretário. Como é que foi esse desafio? Sim, primeiro agradecer o convite, é uma satisfação, um prazer estar aqui participando. Tudo é um desafio, apesar de que eu saí da presidência da Câmara, que também tem uma certa responsabilidade com gestão, e vim para o Executivo. Mas assim, já tenho uma certa experiência nisso, apesar que as coisas vão se atualizando, é um eterno aprendizado. Mas eu já fui secretário também, já estive secretário. Eu até ia perguntar isso, você já esteve secretário, Sim, na época do prefeito Stipe, do saudoso prefeito Manuel Bertoncini, até quando houve a reforma administrativa, a Secretaria de Obras, dita na época, que era Desenvolvimento Urbano, juntou com o Desenvolvimento Rural, que seria hoje a Secretaria de Agricultura e Interior, e com Serviços Públicos. Então, a gente acumulou essas três pastas, Depois também estive na Secretaria Regional, no Governo do Estado, e também por um bom período na Secretaria de Urbanismo, Mobilidade e Planejamento, já no Governo de Juarez. Mas realmente é um desafio, o desafio é diário, Mas a gente tem uma equipe boa, tem principalmente ali com esse pessoal todo, não só da Secretaria de Infraestrutura, mas de todas as secretarias com que a gente se corresponde ali, tanto aquelas que nós atuamos juntos nos serviços, como as secretarias de gestão, da Fazenda, de Finanças, enfim. Há realmente um complexo aqui que funciona muito bem, o pessoal se ajuda bastante, então a gente vai aprendendo a cada dia, mas vai dando para a gente levar. E o senhor, quando que o senhor assumiu a secretaria, senhor Nilton? Eu assumi no ano passado, em 2022, no mês de julho, se não me engano. De julho. E como o senhor falou, é um desafio e eu acho assim, a Secretaria de Infraestrutura, ela é muito visada, Porque é aquela que a gente vê ali no dia a dia. E aí, nós passamos, infelizmente, eu sempre digo, eu achei que eu nunca ia passar por isso, O senhor já passou, provavelmente, pela enchente de maio. E depois outras, Mas a enchente de maio foi emblemática. Como foi o trabalho da Secretaria de Infraestruturas? Primeiro, quando a senhora fala que é a secretaria avisada, é realmente porque a obra mais importante é sempre aquela que ainda não foi realizada, Então, por mais que você faça, a demanda sempre é grande. A enchente a gente já passou por 74, nós tivemos o vendaval de 2016 no vendaval eu estava na Secretaria de Estado também. Daí o senhor estava naquele vendaval de 2016? Estava na Secretaria de Estado, era secretário regional na época. Também o estrago nos próprios do Estado aqui foi muito grande foi também. Muito feio, Foi digamos muito feio. assim. Infelizmente tivemos a perda de uma vida, daquela menina Sim. ali, a árvore que acabou caindo em cima do carro, então aquilo o resto a gente se recupera. Tubarão o povo daqui é guerreiro, É resiliente, então recupera-se tudo. Agora a vida, infelizmente. A vida, infelizmente, não. Mas assim, nós tivemos o ano 2022 foi um ano totalmente atípico, Foi. Além de pandemias, uma série de situações desse tipo, nós tivemos a enchente de maio, estávamos nos recuperando da enchente de maio, aí tivemos outra enchente em novembro, final de novembro. Foi 6 meses, exatamente. Eu sempre digo assim, em 6 meses... Eu passei por 2 enchentes na minha vida. De novembro, que não foi uma proporção tão grande, mas como principalmente a Secretaria de Obras vinha recuperando o estrago de maio, E aí já veio essa outra. Aí não deu 4, 5 dias depois, dia 4 ou dia 5 de dezembro, nós tivemos aquele temporal aqui que detonou várias obras que nós estávamos em execução. Até hoje a gente não conseguiu dar conta das drenagens que foram rompidas, Então realmente foi um ano atípico nessa questão climática aqui. E aí muitas obras atrasaram, as próprias empreiteiras acabaram atrasando obras em função do clima, porque aí você tem que refazer partes daquilo que foi feito lá. E também aí tem a questão de muita pavimentação asfáltica, aí as usinas não conseguem rodar em função do tempo. Então realmente foi um ano bem atípico, E quais na verdade, quais foram as atribuições da Secretaria com relação à enchente de maio ali? O que foi feito pela Secretaria para o pessoal de casa, assim, efetivamente lembrar? Foi feito
isso, aquilo? Na verdade, acaba parando tudo na Secretaria de Infraestrutura, né? Tem serviços públicos, tem agricultura também que participa muito ativamente nesse sentido, mas a Defesa Civil faz relatórios, aí precisa desobstruir vias, problemas causados em residências, qualquer situação dessa, quem vai executar o serviço é a Secretaria de Infraestrutura. Então ela acaba recebendo de todos os órgãos da Prefeitura e dos próprios cidadãos, né? Então o trabalho de recuperação foi muito intenso, né? De vias, de rede de drenagens, pavimentações, seja asfalto, clajota, estrada de chão, e também dando acompanhamento a essas obras de infraestrutura que estão acontecendo, vem acontecendo já há um certo tempo, e o ano de 2022 não foi diferente, foram muitas obras, apesar de todo esse problema que nós tivemos inúmeras obras aí que já estavam há décadas para serem executadas, solicitação da comunidade, né? Daqui a pouco a gente pode citar algumas que já estão concluídas, outras que estão em andamento e outras que serão dado início em seguida. Pode citar, secretário. Nós temos algumas obras concluídas que são muito importantes. Podemos falar da João Bristotti, que liga, é uma via que liga o São João, ou São Raimundo, ao São João Margem Esquerda. E eu tive a oportunidade de ir na inauguração. Então, é uma via que liga esses dois bairros, é mais um caminho. Nós tivemos a Tenente João Luiz Maus, que liga o Campestre ao São Clemente, que é obra reivindicada há muito tempo, né? concluída. Nós estamos já em fase de conclusão da pavimentação em concreto do Caruru. Vai ser uma obra, vai ser um ícone, né? Vai ser uma coisa muito bonito, está ficando muito lindo. E pela importância dessa obra, citar um pouquinho o Caruru, não só a importância dela ali para o pessoal do Caruru, que não vai ter mais poeira, não vai ter mais lama, uma série de qualidade de vida realmente. Mas agora, com a execução da ponte ligando as duas guardas, onde você faz a ligação com a Estância Hidromineral da Guarda, com o Rio do Pozo, e aí você faz a pavimentação por Caruru, que vai se tornar uma estrada turística ali, já tem pessoas comprando terreno, fazer pousadas lá. Sim. E vão ter várias empresas que vão aparecer ali. Você faz esse caminho através de São Martim e Gravatal. Aí você cria uma rota das águas, alguma coisa nesse sentido. Criando uma rota turística, digamos Exatamente. assim, né? E aí você agora, com a pavimentação também, ligando Rio do Poço a São Lugero, você vai trazer muita gente por aquele lado ali, a ponte, a pavimentação, tanto de São Lugero agora vem, com Pedras Grandes que está pronta, você vai criar todo um complexo para desenvolvimento daquela região. Então, só falando isso da obra, a importância da obra do Caruru. Não, e a importância da Secretaria também de Infraestrutura, né? Secretário, nós vamos fazer um intervalo comercial. No próximo bloco, voltaremos a conversar com o senhor Nilton de Campos e também saber das ações da Secretaria de Infraestrutura aqui de Tubarão. Até já! Olá, voltamos com mais um bloco do programa Direito na TV e hoje estamos conversando com o secretário de Infraestrutura, Nilton de Campos. Nilton, nós estávamos conversando no bloco anterior, né, sobre as ações da secretaria e principalmente ali naquele período, infelizmente, da enchente. Em dezembro, nós tivemos, né, novamente uma enchente, mas o que marcou muito foi com relação que ela choveu mais ali na região de Armazém, São Martinho, e acabou essa água vindo, não pelo Rio Tubarão, mas sim pelo Rio Capivari, né, se eu não estou enganada. E aí nós tivemos uma série de alagamentos naquela região ali do Maitá de Cima, São Martinho, e nós tivemos o bloqueio da Ivana Freta, né? Qual foi o que efetivamente a Secretaria de Infraestrutura atuou nesse episódio? Na verdade, a atuação da infraestrutura com defesa civil, enfim, com toda a prefeitura, foi na forma de tentar minimizar principalmente o alagamento que teríamos no Revoredo. Então foi um trabalho de contenção ali, porque você não poderia fazer praticamente nada, porque foi um rompimento, não um rompimento, porque lá não tem diques, mas tem a ronda da fazenda Revoredo, e o Rio Capivari transbordou ali. Porque se você ver que, eu não conheço, não sei, tem em outra época tido uma enchente dessas proporções em São Martinho. Lá ficou a cidade totalmente destruída. Então foi muita água que desceu. Nós ainda levamos um pouco de sorte nesse sentido, porque o Rio Tubarão, que recebe toda a água, desde Lauro Miller, de Costão da Serra ali, e também desde Anitápolis, que se vem com o Rio Braço Norte, Rio Lauro Miller, junto no Rio Tubarão,
já tinha baixado um pouco. Então o Rio Tubarão estava com uma vazão boa, quando o Rio Capivari acabou enchendo daquela forma. Então a coisa foi um pouco mais rápido. Mas realmente esse é um trabalho que já conversamos com o prefeito Juarez, com os nossos deputados, tanto o Sorato quanto o deputado PP, que tem que se fazer um trabalho de contenção nessa margem desde Gravatá, desde Poço Alto, porque a água acabou vindo por trás ali em Poço Alto e entrou na fazenda e não teve nada que segurasse, não tinha o que fazer. Né? Só que é um trabalho de contenção que você tem que fazer muito bem planejado, porque você também não pode tirar o problema de um lado e jogar para o outro, né? Então você tem que ver isso daí, mas é uma situação que tem que ser vista aí nos próximos anos, aí, essa questão lá, porque já é a terceira vez que acontece esse problema de romper o Rio Capivari e alagar toda aquela região. E era até isso, secretário, que eu ia comentar agora, porque o que a gente observa? Tubarão, ela acaba recebendo as águas dos outros municípios. E a gente, claro, os outros municípios sofrem também, como sofreu o Armazém, que nunca se viu aquilo, o município de São Martinho, mas acaba vindo tudo para a gente. E muitas vezes a secretaria, a prefeitura tem que tomar algumas decisões que no primeiro momento nós temos que pensar aqui, mas tem que ter um cuidado com os outros municípios. E eu falo também porque na enchente de maio acabou acontecendo isso. Teve que ser tomado algumas providências e foi tomada com toda a cautela, que a gente sabe que depois foi exposto, mas os municípios vizinhos muitas vezes achavam que poderia prejudicar eles. É uma situação complicada, né, senhor? É o que eu falei há pouco, você tem que tomar as atitudes, mas não adianta transferir o problema de local, né? E assim, nós estamos falando de enchente, mas nós também aqui estamos com alagamentos muito frequentes, tem chovido muito, tá? Em um espaço reduzido de tempo. Eu não vou dizer que hoje chove mais ou menos. O que acontece hoje é que o solo está muito mais impermeabilizado. Nós temos aí muito mais construções, locais em que nós tínhamos os bolsões que tinham a decantação, que você acumulava essas águas dessa chuva, hoje estão aterrados. Eram granjas, né? Hoje são loteamentos. E aí é uma outra situação que para os próximos governos tem que ser revista, uma situação bem polêmica, essa questão de drenagem, mas tem que rever o plano diretor. O plano de drenagem de Tubarão, você não tem muito o que fazer, você faz algumas ações para minimizar. Mas quando você pega toda a água da margem direita, ela é direcionada àquelas valas ali, Visconde de Barbacena, Meneghel, Sorato, enfim, e vai tudo para um local só, para uma vala que vai sair no Rio Congonhas, não tem outro jeito. O Rio Congonhas encheu subiu um pouco o nível, deu uma maré, nós estamos a poucos, nosso nível, a nível do mar aqui, tem locais aí que dá 2 metros. Então, represou, não tem para onde ir, né? E toda a água da margem esquerda, a maior parte dela, no sentido normal dela, desde São João, Revoredo, ela tem o sentido Capivari. Nós jogamos o restante para o Rio Tubarão, mas a tubulação chega com 7 metros aqui no rio e a 300 metros ela está com 1 metro está florando quase. Sim. Então é muito complicada a situação de Tubarão nessa questão de drenagem, tá? Porque pela questão geológica, pela geografia nossa, né? E assim, então as atitudes que o prefeito Juarez tem tomado, implantação de bombas e uma série de mudanças de algumas drenagens, elas vão minimizar o impacto. É o caso do Pantanal, da Vila Moema. E eu até ia chegar nessa... Vila Moema, do São Judas, ali, a região do Deon. Então, tu vai minimizar. Agora, nós temos que ter a consciência de uma coisa, a gente vai conviver com alagamentos, né? Então, o que tu pode fazer é minimizar esses impactos. E é isso que a gente tem procurado. E o desafio do próximo governo seria esse aí. Primeiro, essa questão da drenagem. Fala-se macro-drenagem, aí algumas coisas já estão sendo feitas, mas isso requer aí um recurso na ordem de 400 milhões. Então, é um desafio para o próximo governo realmente ver como trabalhar isso. E também a rever o plano diretor nessa questão dos loteamentos. Mas eu digo polêmico por quê? Porque hoje o que é que você faz? Nós estamos incentivando, e Tubarão está crescendo barbaridade, né? E aí você vai impedir isso. Qual é a forma que você tem de impedir o crescimento da cidade? Em função de que você vai causar um problema lá na frente. Então é bem polêmico, tem que ser estudado, você tem que ter com certeza o plano diretor vai ter que prever algumas ações na implantação desses loteamentos, porque se você vê realmente, Tubarão é tudo área de granja. Sim. Né? O ponto mais alto da cidade são as margens do rio, tanto que se você quiser... As margens do rio é o ponto mais alto? Se você quiser escapar de algum alagamento,
choveu, alagou. Você está com as estradas interrompidas. Você nunca ouviu falar que a margem do rio alagou. Eu não sabia também, secretário. Porque o nosso rio é o vale seria nesse sentido. Sim. O Rio Tubarão é assim. Então a água que extravasa do Rio Tubarão, ela normalmente não voltaria mais. Ela vai sair em algum ponto. Ela vai e ela alagar. vai Ela tipo, alaga a abraçar região, cidade. ela alaga a região ali de Santo Antônio de Pádua, daquela região atrás do Morro da Catedral, digamos seria, alaga aqui o Deon, mais a margem do rio, só se o rio transbordar. Senão não alaga. Então a parte mais alta, realmente, não estou falando dos morros, estou falando sim. Então realmente é um problema muito complexo essa questão de drenagem em Tubarão. Tem que ser muito bem visto, porque o secretário falou ali com relação aos alagamentos, e a gente vive alagamentos assim bem complicados na Vila Moema, e não é desse, a gente não está falando nem desse governo, nem do passado, nem do Y, nem do Z. A gente sempre viu alagamentos na Vila Moema, né? Isso é uma soma de fatores. Primeiro, são drenagens antigas. Tubarão não tem sistema de esgoto, então está indo tudo no mesmo... Agora que já tem essa parte que está sendo implantada, né? Ela já tem uma drenagem que ela foi prevista não para essa quantidade de pessoas que hoje tem. E também a questão ali para a Vila Moema, também é a mesma situação, uma ação bem baixa, né? O que é que vai minimizar um pouco aquilo ali? Tá? Vai ser agora a pavimentação asfáltica da Venceslau Braz, né? Que é do fórum ali, onde será feita uma redrenagem mais... Ali vai ser modificado tudo. Uma redrenagem com maior capacidade, com a intenção de galerias lá, até de bombas lá na frente, tá? Mas tudo isso vai minimizar. A hora que a vala estiver cheia, para onde vai a água, o que o secretário explicou. Tenta se minimizar, mas quando tem muita chuva não vai ter para onde ir. Nós estamos fazendo um trabalho continuado, nós estamos com 2 escavadeiras aí fazendo trabalho de limpeza dessas valas, aprofundando as valas, aquilo que é possível, né? Porque se você aprofundar muito também você dá o retorno. Então você está fazendo, nós estamos fazendo, fizemos ali há poucos dias a Pedro Zappellini, pegamos a Visconde de Barbacena, a da José Genovese, são quilômetros e quilômetros de valas ali, vamos fazer toda aquela região agora lá do Revoredo, São Martinho, aquela região também. É um trabalho constante e as valas realmente elas estão muito cheias, né? E aí está com a capacidade para armazenamento de água está pouca. Então nós vamos aprofundar, vai melhorar um pouco, mas não resolve. Bastante, sempre colocando, não resolve, né? Tem que ser feito bastante. Secretário, nós vamos fazer um intervalo comercial. No próximo bloco vamos voltar a conversar e a saber as ações da Secretaria de Infraestrutura aqui de Tubarão. Até já. Olá, voltamos para o nosso último bloco do programa Direito na TV e estamos conversando com Nilton de Campos, secretário de Infraestrutura de Tubarão. Nilton, nós estávamos conversando ali, né, e você muito bem explicou sobre todo esse trabalho para minimizar esses alagamentos da cidade e eu faço um apanhado sempre quando a gente recebe um convidado, principalmente quando, né, tem, digamos assim, o pessoal tem mais interesse, não que os outros temas não tenham interesse, mas a gente está sofrendo pelos alagamentos, constantes obras, enfim, na cidade, e aí surgem esses questionamentos, até vou ler. Nosso município de Tubarão, que é um canteiro de obras, né? Tem a ponte Estélio Cascais Boabaide, Rua Dário Farilene de Medeiros, José Botega, Anselmo Pietrula, é isso? Exatamente. Nem sei onde fica. A Estrada do Lajeado. Rua José Bressan, que é a Rua do Cemitério, Estrada Geraldo Caruru, que foi a que você falou. E aí se pergunta, qual o impacto dessas obras tem para o município? Ela causa um transtorno no primeiro momento, mas é um transtorno que no início a gente até fica bravo, porque a gente já passa porque ali está fechado, ali vai para o na outro. toca, né, você viu? Sim. É um transtorno temporário para um benefício permanente, né? Essas são algumas das obras que estão em andamento. Nós temos aqui também, trabalhando hoje na Oswaldo Cruz, porque foi pavimentada a Luiz Martins Colasso, até o final, até na fazenda, e depois a Minas Gerais, que você ligou ali com a Rui Barbosa, esse caminho, quem vem de Congonhas facilitou bastante, e agora você vai através da Oswaldo Cruz até a Marcolino Martins Cabral. Como ali tem que tomar uma série de providências, porque como é uma quadra fechada, a gente fez lá metade, para fazer o mais rápido possível, para
dá um impacto menor, mas já muita gente já reclamou, não adianta. Né? A José Botega, José Bressan, né, que é do cemitério ali, que vai lá para o Horto, ela está em execução, até agora é março, já vai ter uma boa parte pavimentada, né? Ali era a estrada de chão batido, como a gente fala no Rio Grande do Sul. Sim, chão batido, mas hoje ela já tem um asfalto lá ela já tem, né? bem deteriorado, não tem mais condições. Então é uma estrada que grande parte da cidade de Tubarão e de visitantes vão, em função até do cemitério que tem lá, e ali tem a Copado. E eu ia dizer, ali tem um condomínio fechado, que também é muito conhecido. Nossa, o condomínio lá né, bem conhecido. De alto nível, né, também. Exatamente, ali tem muito, está muito povoado aquela região ali. A do Lajeado, que você fala, é Zé Bressan, né? Ela vai ligar ali o São Cristóvão até o sertão até 3 de maio. Essa é a dita do Lajeado. A do Ancião Pietrula, ali no trevo de acesso norte, Tubarão, tem a Seconveste, ela inicia ali, vai para dentro do Sertão dos Correias e lá no final tem mais 2 ruas que estão sendo pavimentadas também. Essa está em execução. Tem outras em execução, tem várias, a gente acaba até esquecendo. A Ponte da Guarda, que falamos, está em execução já também. E eu vou depois voltar. E nós temos aí para iniciar, já para entrar em fase de execução, a ligação com São Lugero e também até a Ossotuba ali, e também a Venceslau Braz. A Ossotuba é ali no Sertão dos Correios também. Correios, a geral ali você vai pegar onde está o asfalto e levar até lá na Ossotuba. E também agora essas obras estão em andamento, até o momento tudo dos ferroviários também está em execução, né? Elas estão em andamentos, agora tem algumas situações que vão ser revistas aí em seguida, acho que na próxima semana já o prefeito Juarez tem uma reunião com o governo do estado, com o governador Jardim Melo, para ver realmente como é que vai ficar essa questão do Plano 1000, porque tem obras que já estão programadas para serem iniciadas e vai depender do repasse desses recursos, obras que estão previstas para serem conveniadas também vai depender disso, então isso vai depender da palavra final do governador. O secretário pode dizer quais são as que a gente sabe que depende do repasse, mas quais seriam essas... Todas as obras do Plano 1000, elas estão na dependência dos repasses, inclusive as que estão em execução, mas as que estão em execução, acredito que não tem nenhum problema, tipo ferroviário, né? José Botega, enfim, essas daí. Algumas são do Finis, no caso da ponte, né, e não tem problema. E tem outras, assim, a Venceslau Braz, ou a São Lugero, né, Sertão dos Correia, são obras do Plano 1000 que não iniciaram ainda, mas já está com a empresa vencedora, a licitação pronta, o contrato assinado. Aí, entendeu? Mas aí vai depender. Mas aí nós temos o secretário, hoje nós temos no Estado o deputado eleito Stener Sorato, que é o secretário da Casa Civil, que trata diretamente esses assuntos. Então, nós estamos aí plenamente confiantes, o governo, o prefeito, o Juarez, o Caio, toda a equipe, confiante de que não vai haver alteração neste programa, né? Com certeza. O senhor, ele tocou com relação à Ponte da Guarda, que na verdade seria um sonho daquela comunidade, né, senhor secretário, porque ali eles sofreram bastante, digamos assim, né? E essa ponte, ela vai receber o nome de Edson Peixe de Carvalho, em homenagem a esse grande empreendedor que tem o nosso município, né? Sim. Com relação à obra ali da Guarda, até para o pessoal da Guarda saber, né, como é que está e como vai ser. O Edson Peixe de Carvalho, né, foi um dos maiores defensores dessa ponte lá, vereador, presidente da Câmara, empresário, enfim. Nada mais justo, então, o nome. Não, muito mais justo. Até o CTG hoje, que tem lá, o Parque Municipal de Eventos lá, também ele foi uma pessoa fundamental na aquisição daquele terreno, ele facilitou o máximo. Então, a pessoa sempre envolvida com as coisas da comunidade. A ponte ali em si, ela vai ser uma ponte de 175 metros de extensão. Ela é programada, já é previsto uma altura dela já para ficar fora de qualquer volume de água nos próximos 100 anos, é a ponte mais alta que nós teremos aí. Ela vai ter ser duas... a ponte mais alta? O vão dela vai ser alto? Exatamente, vai ser alto para que não tenha problema de água. Entendi. Aí ela vai ter 2 pistas de 3,80, com passeio em ambos os lados ali e pista de ciclovia de um lado. Iniciou lá já pelo canteiro de obra, lá já está sendo implantado, então
O prefeito fez um pedido para a empresa, que levamos sorte, que a licitação foi vencida pela Traçado, né, para fazer propaganda, mas a Traçado entregou a ponte Paulo Nimai 8 meses de antecedência, vai entregar a ponte Tubarão Capivari, a ponte Estélio Cascais Boa Baide, com muita antecedência, mais de 10 meses de antecedência. Vocês fazem gosto, então, de fazer a propaganda, né? É lógico. E agora, e a da Guarda, o prefeito pediu para que eles entreguem no Natal deste ano. Ah, que legal. Né? Porque ele quer dar dois presentes para a cidade. É o Natal, é a Ponte da Guarda e o Mercado do Produtor, que vai ser um centro de eventos também ali em oficinas. Então, essa é a previsão do governo, esses 2 presentes para o Natal deste ano. Que bom, né, secretário? E assim, ó, nós, na população, só agradecemos, né? E principalmente o pessoal dessas regiões que estão sendo beneficiadas, porque muitas vezes a gente só pensa no centro, ou as pessoas acham que, é obra só no centro, só no centro. Não, eu acho importante a gente trazer que está sendo trabalhado no município inteiro, né, senhor secretário? Exatamente, isso que nós não estamos falando em pavimentação, em drenagens, Sim. Pavimentação de lajotas, que isso está em todo o município. E que nós, infelizmente, não temos tempo, porque a gente até tinha na pauta, mas a gente está batalhando para o nosso programa ser um pouquinho mais de tempo, senhor secretário. E, infelizmente, eu tenho que encerrar o programa, mas agradecer a sua participação de sempre estar aqui passando essas informações tão importantes para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar, doutora Magali. E é sempre que houver necessidade, que desejar, é só nos convidar, que é uma satisfação, uma honra, um prazer poder participar aqui na UniTV. Com certeza nós chamaremos, senhor secretário. E ao pessoal de casa, muito obrigada pela audiência. E hoje agradecendo o apoio da loja La Linda Closet, que é a que está vestindo essa apresentadora. Então sigam nas redes sociais que a gente já colocou aqui, ó, _Linda Closet. Até o próximo programa.